Olá, meus amigos, estamos começando aqui mais um episódio desse espaço diferente para nós conversarmos aqui um pouco sobre situações reais do dia a dia, muito vinculada à questão de empreendedorismo, questão profissional. E hoje nós vamos falar sobre isso, a área profissional para principalmente aqueles dedicados às pessoas que gostam da área de tecnologia. Você está no OMP Agrega, seja muito bem-vindo. Muito bem, estamos de volta. É isso aí, meus amigos. Olha, vou começar aqui contando para vocês um pouquinho da minha experiência da área de tecnologia. Como vocês sabem, quem nos acompanha lá no OMPcast, sabe que eu sou da área de tecnologia e já tem um bom tempinho que a gente atua nessa área. E eu queria dedicar esse espaço aqui principalmente para trazer um pouco para as pessoas que gostam dessa área, que pretendem trabalhar com essa área, uma visão da minha experiência com isso e algumas áreas que vale a pena as pessoas prestarem atenção, que vai ser um movimento muito forte de profissionais nessas áreas. Eu queria começar voltando no tempo, lá em 1998, quando eu entrei na faculdade de tecnologia, a faculdade de informática, para ser mais exato. É o mesmo curso de processamento de dados, ciência da computação, tá no mesmo nível. O que aconteceu? Quando eu entrei na faculdade, nem computador eu tinha. E aí eu ficava pensando assim, poxa, o que eu vou fazer e tal? Pensei em fazer medicina, pensei em fazer direito, as áreas normais, né, que muita gente se dedica, engenharia. Como eu gostava de matemática, me identificava muito com essa área. E aí, um certo dia, eu falei assim, poxa, eu tenho que ganhar dinheiro também, né? Então eu via lá o Bill Gates, esse pessoal vinculado à tecnologia, cheio da nota, né? Eu falei assim, não, deixa eu fazer esse negócio aí, eu vou construir um negócio parecido com o que é o Windows, e vou ficar rico. Bom, eu achava que eu ia chegar na faculdade e eu ia realmente aprender sobre as coisas que já existiam. E aí aconteceu algo bem interessante para mim. Eu aprendi que nós não iríamos aprender a mexer naquilo que já existia. Nós íamos construir coisas. Eu fui para a área de desenvolvimento de sistemas, exatamente isso. Porque na área de tecnologia tem uma gama de áreas que você pode se especializar. Eu, particularmente, fui para a área de desenvolvimento de sistemas, que também é enorme. São vários os tipos de sistemas que podem ser construídos. Sistemas transacionais, jogos, sistemas vinculados a questões militares, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o que é muito bacana é o seguinte, todas as possibilidades que isso abre para a gente. Então, quando eu entrei na faculdade, eu fiquei assim, poxa, entrei na faculdade, agora estou dentro de uma área bacana, estou gostando do assunto e eu queria trabalhar. Eu já queria voltar a trabalhar, aliás, começar a trabalhar na área. E aí eu fui batendo em portas, daquele jeito como muita gente faz, procurando um estágio na área de tecnologia da informação, desenvolvimento de sistemas. Beleza, eu fui procurar meu primeiro emprego como estagiário, lá no primeiro período ainda da faculdade. E, através de amigos e tal, consegui entrevista e cheguei lá pro gerente da área, né, que foi me entrevistar, ele disse assim para mim, você já estudou tal matéria? Essa matéria era estrutura de dados na faculdade. Aí eu disse, não. Aí ele falou assim, quando você estudar estrutura de dados, aí você volta aqui pra gente conversar. Aí eu, puxa vida, né? Aí eu fui lá, né, na minha grade curricular, ver as matérias que eu estava no primeiro período, ainda nada de estrutura de dados. Segundo período, nada de estrutura de dados. Terceiro, nada. Quarto, opa! Aí já tinha estrutura de dados, linguagem de programação, esse tipo de coisa. Falei, vou ter que esperar até o quarto período, 2 anos estudando e tal. Tentei de novo, em outro lugar. Aí qual foi a pergunta que me fizeram? Já estudou estrutura de dados? Não. Então, quando você estudar, você volta aqui. Tá bom. O tempo foi passando, eu me especializando nisso e tal. Finalmente, conheci a famosa estrutura de dados. Desde o primeiro período, a gente começa a estudar lógica computacional, porque isso é muito importante e que nos ajuda no dia a dia para outras áreas também da nossa vida. Muito bem. Cheguei na famosa estrutura de dados 1, que eu tinha na faculdade, lá no terceiro, quarto período. Aí, comecei a estudar e tal, voltei lá com aquele gerente que me disse para estudar e depois voltar lá com ele.
Cheguei lá, e aí, tudo bem e tal? Já estou fazendo estrutura de dados. Ele, já? Pô, legal, bacana. Qual é a linguagem de programação que você está estudando? Eu falei, estudando? A gente usa algumas lá. Tá, você já estudou alguma específica? Eu disse, não. Aí ele, então tá bom. Quando você começar a estudar, você volta aqui comigo. Ah, meu Deus. Lá fui eu estudar linguagem de programação. Muito bem. Quando eu estudei linguagem de programação, estrutura de dados, voltei lá. Aí ele, tá bom, agora você vai começar aqui no seu estágio. Gente, meu primeiro estágio foi numa grande empresa. Muito grande, uma multinacional. E o que eu aprendia na faculdade, já naquele momento, lá em 1998, 99, 2000, eram tecnologias daquele momento. Só que para a empresa que eu fui, que era uma indústria, um segmento muito forte, eles usavam uma outra tecnologia. Tecnologia um pouco mais antiga, inclusive. Aí a gente pensa assim, poxa, mas na área de tecnologia tudo evolui. Realmente evolui. Só que ninguém vai parar uma linha de produção para simplesmente mudar uma tecnologia. Aquilo que está dando certo tem que continuar dando certo. E gera muita produtividade. Eu estou falando isso porque quando a gente estuda algo bem específico, a gente pega uma coisa antiga e a gente vê assim, não, mas espera aí, não é mais assim que as linguagens atuais trabalham. Mas não importa. O que importa é o resultado que gera. E aí, eu vim entender que eu estava estudando algo que era do momento, mas coisas que já estavam em produções, no caso específico de uma indústria muito conhecida, eles não iam simplesmente parar para trazer uma nova tecnologia para treinar um monte de gente e fazer o que eles já faziam. Então, eu tive que me adaptar a uma tecnologia antiga, mas extremamente performática. E aí era um tipo de linguagem de programação diferente, que a gente só ouvia falar na faculdade, dos mais antigos. E isso foi passando muito bem, eu fui entendendo e melhorando. E conhecendo, inclusive, algo que, por mais antigo que fosse, continuava muito bom, muito performático, principalmente para o segmento que foi utilizado. Muito bem, esse foi o meu primeiro estágio na área de tecnologia. Depois, eu fui para outras empresas. A próxima empresa que eu fui já era uma empresa mais nova, era o que a gente chamava de software house, desenvolvedora de software. E esta empresa trabalhava para um grande banco. Esse banco já foi adquirido por outras redes de banco, mas era um banco muito forte. E eu fui ajudar a desenvolver, eu participava da equipe de desenvolvimento do famoso Internet Banking. Os famosos Internet Banking que surgiram lá nos anos 2000, 2000 e pouco, naquela época, que eram novidades, a gente tinha que se preparar e desenvolver para esse banco. A gente era responsável por uma área desse Internet Banking. Muito bacana. A partir desse momento eu passei a usar linguagens novas, tecnologias novas, inclusive que eu não conhecia também, e muito vinculado à segurança da informação. Porque quando se mexe com dinheiro, para os bancos, eles investem e não tem praticamente limite, porque é o dia a dia deles, eles não podem perder com aquilo. Muito bem, então eu conheci desenvolvedores muito bons e eu entrei num mundo um pouco mais moderno. Muito bem, depois disso, eu fui trabalhar em institutos de pesquisa e fui trabalhar na área de tecnologia militar. Esse eu posso falar o nome aqui, eu participei do famoso projeto CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia. Esse projeto como o nome já diz, vigilância. Nós estamos falando de vigilância do espaço como um todo. Mas o espaço não é só o espaço físico, também estamos falando de vigilância de espectro, vigilância de imagem. É muito grande. É uma coisa, todo mundo sabe o tamanho da Amazônia, ele não é só do Amazonas, é da Amazônia. Então, ele é responsável por uma área muito grande do nosso país. Isso tem a ver com tráfego aéreo, com tráfico de drogas, atuação da polícia, atuação do Exército, da Agência Brasileira de Inteligência. E eu conheci as pessoas que eu mais respeito na área de desenvolvimento de sistemas. Imagina, tecnologia militar, integração de sistemas com outros equipamentos, imagina radar, antenas de satélite, aviões, equipamentos que verificavam se estava determinada água, se ela estava pura, se não estava, nos rios da Amazônia. Então você
integrar esse tipo de coisa com tecnologias de sistemas é muito importante e muito sensível, muito crítico. Então, essa foi uma das experiências que eu tive na área de desenvolvimento de sistema, e onde eu conheci as pessoas assim que hoje eu mais tiro o chapéu. E vale muito a pena prestar atenção nesse segmento, porque é um segmento que não para. Infelizmente, hoje, no dia de hoje, agosto de 2023, nós já completou mais de um ano uma guerra que está acontecendo lá na Ucrânia, né, com outro país. Então, esse tipo de segmento não para de crescer. O Brasil, graças a Deus, nós não somos muito envolvidos em guerra, mas tem que estar preparado para esse tipo de coisa. São poucas as empresas que atuam nesse segmento. Muito bem, depois eu passei a trabalhar em outros institutos de pesquisa, envolvendo áreas de tecnologia industrial, tecnologia de celulares, e isso fez com que a experiência tornasse algo multidisciplinar também. Muitos assuntos que a gente participa quando se desenvolve o sistema é isso. Uma das grandes características é essa. Você passa a entender de assuntos que você nem imagina que você vai tratar isso um dia. Imagina você ter que estar lidando com o software do celular que comunica com o hardware do celular. É exatamente isso. Então, hoje em dia o desenvolvimento está totalmente diferente, muita coisa vai evoluindo, a tecnologia vai dando saltos e você passa a entender de assuntos que na faculdade você não vai ver, mas que no mundo real é exatamente como acontece. E a competição comercial, industrial, depende desse tipo de coisa e sai na frente aquele que consegue gerar uma tecnologia, um recurso, um produto muito melhor para o seu segmento. Muito bem. Eu tive também uma experiência diferente. Eu também atuei na esfera pública. Olha, só esse assunto aqui daria alguns programas. Quando você vem da área privada para a área pública, você tem um choque. Um choque mesmo. Então você corre atrás, você compra o que precisa de maneira rápida, você contrata pessoas de maneira rápida, você faz um curso, faz viagens, vai buscar a tecnologia que você precisa de maneira muito rápida, basta ter recursos para isso. No público, não é assim que funciona. Quando você chefia, por exemplo, uma equipe de tecnologia na esfera pública, você se depara com situações assim bem complexas, que você não consegue resolver como você resolveria no lado privado. E o ganho disso faz com que você aprenda como funciona uma máquina pública. Qualquer que seja a esfera, municipal, estadual ou federal, as leis são muito rígidas. E aí você precisa se adequar a isso, porque a população que depende do seu serviço não está preocupada com os problemas que você tem. Você tem que atuar, você tem que gerar, e tudo que você faz atinge uma quantidade de pessoas muito grande. Nesse caso, quando você está preparado, quando você tá com uma equipe muito forte, uma equipe que conhece como o sistema funciona, o sistema público funciona, aí sim, você consegue pelo menos minimizar o impacto do tempo que a burocracia pública traz. Mas isso não é simples. E na área de tecnologia, por não ser o fim de uma área pública, a área pública, o fim dela é segurança pública, saúde, educação, habitação, obras. Beleza, isso é verdade, isso é o fim dela. Só que a tecnologia permeia todas as áreas. E nenhum deles é preocupado qual é o seu problema. O seu problema é para gerar uma solução a tempo de um governo, uma secretaria estar próxima daquela população para a qual ela atende. Então, essa é a principal lição, porque no segmento público você não tem tempo e nem você não pode simplesmente deixar a coisa, você não dar um resultado, mas você não pode, em momento algum, infringir a lei, senão você vai estar cometendo um crime. E aí, cometer um crime na esfera vai responder pelo resto da vida. Então, esse tipo de coisa vale muito a pena as pessoas que já têm um pouco mais de experiência já se preocupar com isso, porque se você gosta do segmento público e pretende ser um ordenador de despesa, principalmente, vale a pena você se preparar, você está ali com um arcabouço de pessoas que vai lhe auxiliar no seu segmento. E claro,
está antenada a todas as leis que estão envolvidas para com as áreas que você presta serviço. Porque por mais que você não seja aquele que vai estar na linha de frente com a população, ou você vai desenvolver um sistema, ou você vai entregar uma solução tecnológica que vai fazer com que alguém lá na ponta preste um serviço ao cidadão. Imagina, você, por exemplo, quando vai em um pronto atendimento do governo. Aqui na nossa cidade nós temos os PACs, Pronto Atendimento ao Cidadão. Lá você tem uma concentração de serviços públicos, emissão de documentos, você pode solicitar das concessionárias de energia, de água, algum serviço a mais, está tudo concentrado ali. E se para? É tudo sistema, né? Até desde o momento que você entra lá que pega uma senha, é tudo sistema. E se aquilo para? O constrangimento que vai gerar para a população. Muito bem, isso foi um resumo bem prático aqui, bem pequenininho para você sobre o que eu passei como na área privada, como gestor público, na área de tecnologia. Hoje estamos aqui na WOMP Channel, gerando esse conteúdo junto com o WOMPcast, para trazer para vocês sempre informações de qualidade, para que vocês tirem daí um proveito daquilo que você pode bater de frente um dia, precisar realizar algum dia. Quem sabe esse tipo de informação pode lhe auxiliar. No próximo episódio, nós vamos falar sobre algumas áreas da tecnologia que vale a pena você prestar atenção, beleza? Um abraço, até lá!